Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Abra a tua Bíblia, por favor, no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 17. Jeremias, capítulo 17. Eu vou ler do 5 ao 11. Nós tivemos sábado na sede realizando o casamento da Saskia e do Plínio. Foi uma grande bênção, viu, irmãos? Tá? Muito bonito, Deus deu graça, em tudo nós somos agradecidos a Deus. Quem não foi perdeu um casamento muito bonito, uma noiva muito bonita, um noivo muito elegante, não é? Fique mais atento, irmãos. A igreja precisa participar desses eventos, né? Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe essa nova casa que se forma em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Capítulo 17, a partir do 5, acompanhe por favor, eu vou ler para você. Diz assim: assim diz o Senhor. Quando a Bíblia começa assim, assim diz o Senhor, meus ouvidos já ficam atentos, mais ainda, sabe? Porque vem o recado, vem o ensino, vem a libertação, vem o conhecimento, porque o Senhor não fala à toa. Então assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Aí no 7 ele diz assim: bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será, ao contrário do outro lá, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Olha o 9, terrível aqui. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que ajunta os ovos não choca, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim se fará um insensato. Deus de graça e de poder, nos dá agora a destreza necessária, Senhor, para ministrar a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que seja bênção para a minha vida e a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, ele já começa aqui, logo no versículo 5, ele já começa a dar um ensinamento, dizendo aqui uma verdade, falando uma coisa muito séria. Ele diz assim: maldito o homem que confia no homem. Que coisa, irmãos, que isso, talvez você fale, você confiou no homem e se desiludiu, você confiou numa pessoa, esperava um braço, uma ajuda e não veio, você esperava uma atitude dessa pessoa e não teve, você não esperava, rebeldia e aconteceu, você não esperava que ela te atingisse de alguma forma e ela atingiu. E eu digo, meus irmãos, que a pedrada de perto é a que mais dói, sabe? Por quê? Porque ela está bem pertinho e porque você não espera. Não é verdade? Quantas vezes as pessoas te magoam, fazem, mas está longe, falou, nem... Mas quando está perto, aquela que você confia, aquela que você coloca a sua esperança de uma amizade, de um relacionamento, e a pedrada vem dali, sabe? O confronto vem dali, a rebeldia vem dali. Então, irmãos,
A palavra é clara, diz assim: maldito homem que confia no homem. Eu estou dizendo você confiar nos outros homens, mas pior ainda, e eu acho que esse versículo é muito mais categórico nisso, é maldito homem que confia no homem, nele mesmo. Porque isso, eu falei, às vezes as pessoas de perto a pedrada dói, pode ser que venha, pode ser que não, né? Talvez você confie numa pessoa e ela fale ou não. Talvez você tenha esperança de ser ajudado por ela, talvez não. Quer dizer, ou sim ou não. Mas uma que não tem escapatória é quando você confia em você mesmo. Quando você acha que você resolve as coisas. Quando você acha que não precisa de Deus para resolver as suas coisas. Quando você acha que você é capacitado o suficiente. Que você tem recursos suficientes. Que você tem o cabedal necessário. A inteligência, né, pronta para resolver toda a situação na tua vida. Aí é maldição mesmo, né? O Senhor diz assim: não confie. Não confie na tua força. Paulo, sempre, o apóstolo Paulo, que foi um perseguidor, que foi da pior espécie contra os cristãos, não é? E depois ele se converte, esse homem, então ele soube a parte amarga do outro lado, e agora está experimentando as coisas de Deus, e ele se deslumbra com todas as coisas de Deus na vida dele, e ele começa a dizer que o Senhor é a força dele. Eu posso tudo, ele diz, mas no Senhor que me fortalece. E ele começa a declarar isso, meus irmãos, que ele ainda começa a dizer assim, olha, em outro momento ele fala assim, que diminua eu, para que Deus cresça. Olha esse homem que antes perseguia os cristãos, tinha poder de açoitá-los, até de matá-los, certo? Ele pede esse momento, me deixe para o rei, deixe eu ir para lá, para tal lugar, porque eu vou perseguir sim, eu vou acabar com eles. Ele tinha essa intenção. Esse mesmo homem, meus irmãos, começa a perceber que toda aquela força dele não servia para nada, porque só o resplendor do Senhor Jesus na frente dele, diz a palavra que ele caiu para trás, cego. Precisa mais alguma coisa? Ele perseguia, ele fazia, ele podia, ele decretava, ele mandava. De repente, né? Quem é Senhor? Eu sou a Jesus, aquele que tu persegues. E diz a palavra que ele caiu para trás. Não diz que caiu de cavalo, nem nada, caiu. Sei lá de onde ele caiu, mas caiu. Ele não suportou. Meus irmãos, quando verdadeiramente estamos na presença de Deus, a nossa carne não suporta, não. Por isso que Deus é tão misericordioso, não é que Ele não queira contar para nós, não é que Ele não queira se revelar para nós, mas Ele, por amor à nossa própria vida, Ele diz assim, olha, hoje em parte você conhece, em parte você profetiza, em parte, por quê? Porque Ele é egoísta, não quer nos ensinar, muito pelo contrário, Ele quer nos poupar, porque se toda a glória, toda a majestade dEle, todo o resplendor dEle fosse colocado de uma só vez em cima de nós, ninguém aguentaria. Ninguém aguentaria. Ninguém conseguiu ver o Senhor ainda por causa disso, irmãos, porque não há como a nossa carne mortal, essa carne pecadora, suportar a glória, a presença, o resplendor do poder e da força de Deus, a majestade que há nele. Para que nós conhecêssemos um pouco desse Deus, Ele precisou enviar o Filho dele e deixar a sua divindade e vir e nascer de mulher, como nós todos, ter um corpo como nós todos, se mostrar, descer até onde nós estávamos, ser igual a nós, para que nós pudéssemos conviver e aprender. E Ele diz assim, e chega um momento que nem eles suportam as coisas de Jesus. Tem um momento que Jesus se transfigura no monte, e eles não suportam olhar para ele, o rosto dele resplandecia de tal forma, que não se conseguia olhar. Então, irmãos, ele precisou descer. Eu digo ainda que a bondade, a misericórdia de Deus é tão grande, que a Bíblia assim, ele desceu como homem. Eu digo para você que ele desceu ainda, não igual a nós, ele desceu abaixo de nós. Porque ele diz que nós devemos colocar os pés sobre a rocha, que é Jesus. Então, para nos sustentar, para nos manter de pé, ele com a humildade dele, deixou a sua divindade e desceu abaixo de nós, para nos dar sustentação. Sabe? Esse é o amor de Deus.
Essa é a... Mas, ele diz assim, mas se depois de tudo isso, vocês ainda confiam da sua força, é maldição para vocês, não é bênção. Porque quando nós podemos tudo como Paulo podia, nele que nos fortalece, é muito melhor. Quando invocamos o nome dele nas nossas situações adversas, e recebemos o refrigério, falamos, graças a Deus, recebemos, porque ele é maior. Mas não tem os homens, deixa comigo, deixa que eu resolvo, deixa que eu faço, deixa que... Ah, irmãos, e a Bíblia é enfática nisso, não é? Ele diz aqui, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, quer dizer, faz da sua carne, da sua força humana, como se ele resolvesse tudo com o seu braço e com a sua força, né? Eu já contei isso para a igreja aqui, e eu ensinei o meu filho desde pequeno, irmãos, desde pequeno, bem tenra idade, que a força dele não era brigar na escola, ou quando, porque meninada, um tira, né, faz brincadeira com o outro, faz chacota com o outro e tal, e eles, invariavelmente, quando dá um tabefe na cara desse, a meninada faz isso mesmo, né, acaba brigando e tal. Mas eu tive a oportunidade, graças a Deus, de ensinar para o meu filho que a força dele não era no seu braço. Sabe? Porque nós podemos ter um certo tamanho, ter uma certa força e brigar. Mas vou dizer uma coisa, irmãos. Uma bala de revólver tanto mata um baixinho desse tamanho assim, como mata um grandalhão desse tamanho assim. Ela derruba do mesmo jeito. Então, quando nós ensinamos nossos filhos a não se envolverem nisso, não resolver as coisas na força, mesmo que ele seja até mais forte do que o outro, ou porque sempre nós vamos arrumar, sempre vai ter um que é mais forte do que a gente, sabe, irmãos? É sempre assim, sempre tem um mais forte, sempre tem um que briga melhor, sempre tem um mais, né, violento, sempre tem, sempre vai ter. Mas eu ensinei a ele desde pequeno que a força dele não estava no braço, a força dele estava aqui, na inteligência. Porque quando você é inteligente, meus irmãos, você não precisa brigar, e você vence. Quando você tem sabedoria, você não precisa sair no braço, você resolve as coisas com sabedoria, né? Eu lembro que uma vez chamaram eu e a Cecília lá, que o Valtinho tinha umas brincadeiras, e os meninos mais velhos judiavam dos menores, e as meninas no meio. Eu sei que foi uma confusão tão grande, e eu fui lá, negócio de ser crente, né? Vai dançar quadrilha, não vai dançar quadrilha, não vai, ele não quer, ele não, sabe? Eu nunca proibi também, ele que dizia não. Você não precisa falar para o teu filho, eu não estou proibindo você de participar, não precisa isso, ensina para ele o que é e deixa ele decidir. Deixa ele, e ele vai ser esclarecido a tal ponto. Ele participou pequenininho na primeira, na segunda, ele falou, papai, não gosto disso não. Por quê? Porque já ia na escola bíblica, já aprendia as coisas de Deus, já sabia o que era certo, já sabia o que não convinha. Aí, ele já tomou a decisão. E na escola começou conflitos lá, eu sei que nós fomos para lá para falar com a diretora, né? E eu cheguei para a diretora e falei assim, olha, ele não pode ser discriminado pela fé dele, como nós não discriminamos ninguém, mas tem uma coisa, eu ensino meu filho a não se envolver nisso. Eu ensino para o meu filho que a força dele está na inteligência, está aqui e não no braço. E eu lembro que o meu filho chegou em casa e fez assim, sabe, pai, a diretora foi na classe, né? E foi falar que não tinha que mais falar de religião, não tinha, ela deu uma dura em todas as crianças da classe, e falou assim, vocês têm que entender que a força não está no braço, a força está na inteligência. Eu falei assim, que bênção, né? Pelo menos ela aprendeu, né? A diretora aprendeu. Então, irmãos, você não está aqui para se envolver em confusão. Você está aqui para passar o conhecimento que Deus te dá. Viu? Mas você. Mas as pessoas são mais estudadas, têm diplomas, mas a palavra de Deus que sábio, para Deus o sábio é aquele que ganha alma. Você já ganhou alguma para Jesus? Sábio você é. Está certo? Então, irmãos, nós temos que aprender que a força do homem não está no braço, não está, porque enquanto ele confiar nele próprio, na força dele, ele é maldição. E ninguém quer ser maldito.
Nós queremos ser benditos do Pai, não é isso? Nesse versículo 5, tem 3 características daquele que é maldito. Quer ver? É fácil você ver. O maldito homem que confia no homem. Então, primeira característica daquele que é maldito é confiar nele e não em Deus. É colocar sempre ele em primeiro lugar e não Deus em primeiro lugar. Está me entendendo? Então, uma primeira característica é confiança no próprio homem. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz assim: entrega o teu caminho confia nele e ele tudo fará. A confiança é colocada nele. Deus se agrada do filho e que confia nele, irmãos. Não precisamos ir longe, nós pais, temos um monte de pais aqui, nós gostamos quando o nosso filho confia em nós. Nos faz bem quando o filho fala: eu confio no meu pai, tenho confiança nele. E não precisa ser grandão não, pequenininho, tá? Quantas vezes eu já fiz isso, você deve ter feito também. O teu filho está em cima de alguma coisa, e o filhinho está lá, né? Chega aquele paizão todo garboso e diz assim: filho, pula, papai pega, pula. Quem não fez isso já? Vem filho, que vem que a mamãe segura você. Vem filho, que o papai te segura. Como é gostoso quando ele fecha os olhos e vai, né? E você segura. Se nós gostamos disso, você imagina que Deus não gosta que os filhos confiem nele. E o Senhor está dizendo: filho, venha, né, para o caminho de Jesus, confia que eu tudo farei, né? Não desvia o teu pé nem para a direita, para a esquerda, permanece, porque o temporal vem, mas confia em mim, filho, porque eu vou te livrar. Confia em mim, porque eu vou fazer. Por que nós às vezes não fechamos um pouco os olhos para esse mundo, fechamos os olhos para as mazelas, fechamos os olhos para todas as tentações e nos atiramos na mão de Deus? Por que não? Gostamos que os nossos filhos façam isso conosco, por que nós não fazemos isso com o nosso pai? Ficamos reticentes, queremos confiar: não, pode deixar que eu resolvo, não. Eu tinha um amigo tão estúpido, né, que quando ele ia fazer alguma coisa, né, ele que não prestava, ele falava assim, ele tinha essa frase, eu não era nem crente ainda, mas essa frase já me incomodava. Ele fazia assim: não quero nem que Deus me ajude, né, porque era ele que resolvia, né? Passava uma moça assim, que ele estava afim, que ele ia paquerar: eu não quero nem que o senhor me ajude nessa, porque ele achava que ele era suficiente para fazer qualquer bobagem. Para fazer bobagem nós somos mesmo. Para fazer coisa errada nós temos autonomia sim. Mas confiar no Senhor é só para os valentes. Você fechar os olhos para as tentações do mundo, para as mazelas daí, para tudo isso que o mundo te oferece, para você largar a mão de fazer as coisas que o diabo gosta, sabe? De fazer sinaizinhos que o diabo gosta, de ter postura que o diabo gosta. Tem crente que vai tirar foto, já logo faz sinaizinhos do mundo, obscenos. O que você quer ser retratado? Por quê? Em quem você confia? Então, irmãos, precisamos tomar cuidado no nosso procedimento, na nossa vida. Você é uma pessoa separada por Deus. Deus não separou qualquer um. Não fosse vós que me escolhesse, mas eu escolhi a vós, diz o Senhor. Você é um escolhido de Deus, honra isso na sua vida. Maldito o homem que confia no homem. Primeira característica é confiança no próprio homem, isso é queda, isso é maldição, né? Depois a segunda é aquela que eu falei, ele faz da carne o seu braço, é o poder, é a confiança nele mesmo. O poder realmente corrompe, viu irmãos? Que coisa como o poder corrompe. Você quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela. Dá poder para ela. Nós vemos, eu tenho 35 anos de igreja, 30 e tantos anos de igreja, e eu passei já por tudo isso, irmãos, né? De irmãos da igreja, que antes dele ter algum cargo na igreja, era uma bênção, era humilde, era prestativo, orava por todo mundo, você podia contar com ele para qualquer negócio, sabe? Precisava de ajuda, ele estava pronto. Precisava de socorrer um irmão, ele estava pronto. Precisava fazer uma visita, estava pronto. Foi dar uma carteirinha para o cidadão e estragou. Que agora eu, né, tenho a carteira. Eu sou, irmãos, nós somos servos. Jesus disse assim: eu não vim para ser servido, eu vim para...
Eu sou um servo de Deus, Jesus falava, né? Um servo. E tem mais, hein? Ele usava uma outra palavrinha junto. Eu sou um servo sofredor. Vocês vão ver na palavra. Você vai ler, você vai achar. Servo sofredor. Então, irmãos, precisamos entender isso. Então, primeira maldição, confiar no homem, a confiança no homem. Segunda característica aí que nós vemos nesse versículo 5, só no 5 ainda, hein? É a confiança no braço. E depois, o resto desse versículo diz assim: e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Esse é outro perigo. Lá em João 14 diz assim: não turbe o vosso coração, credes em mim, credes no Pai. Não turba o teu coração. Não deixe que o diabo mude. Ele mude não, mas ele preserve, porque o coração do homem, nós vamos mostrar aqui que ele é perverso. Perverso. Querem ver como o coração do homem é perverso? Você segura o seu dedo aí, eu vou marcar aqui, com uma fichinha aqui, que eu vou voltar em Jeremias. Vamos lá para Mateus capítulo 7. Segura o dedo aí que nós vamos, marca aí que nós vamos voltar em Jeremias, tá? Marcos capítulo 7. Marcos 7. Quer ver? Aparta o seu coração de Deus. São os homens que deixam o seu coração longe. Marcos 7, eu vou ler o 21 e o 22. Eu vou ler um pouquinho antes, para você ver como é, aproveitar esse texto que é muito bom. Né? 20, no 20, 7 e 20, diz assim: e dizia, o que sai do homem, isto é o que contamina o homem. E o que ele estava falando? O que você come não te contamina, mas o que você sai da tua boca, isso é que contamina. Porque o que sai da tua boca procede do teu coração, porque o teu coração, a tua boca fala do que o coração está cheio. Olha só, ao 21, Jesus falando aqui, ensinando, hein? Ele diz assim: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Só isso? Não. Saem os adultérios, saem as prostituições. Tudo isso no coração, ele está falando que sim. Saem os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Você viu quanta coisa que tem no coração do homem? Eu te digo, um coração podre desse, que tem tudo isso, cabe Jesus lá? Não tem lugar para ele, aliás, não tem lugar para mais nada. Você viu quantas coisas que eu falei que tem no coração do homem maldoso? Tudo isso. Prostituições, adultérios, maldades, soberba, né? Mentiras, tem tudo aqui. Enganos, dissoluções, maus pensamentos, adultérios, homicídios. Tudo isso é fruto que sai do coração do homem. Então como é que você acha que Jesus vai caber dentro de um coração desse? Então tem um momento que Jesus diz assim: filho meu, o que ele pede? Dá-me o teu, para manter tudo isso aí? Não, para ele limpar isso, para ele tirar tudo isso, para ele fazer de você uma nova criatura, e essa nova criatura com o coração renovado, que não tem essas coisas, para que caiba ele lá dentro, para que caiba o Espírito Santo dentro do teu coração, para que você tenha as mãos limpas e o coração puro. Porque se deixar nas maldades, se deixar no teu coração, nós vamos simplesmente, irmãos, eu quando vejo algum jovem, um jovem ou uma jova, né, chegar para mim e dizer assim, né, dizer assim: olha, pastor, eu não sei, eu segui meu coração. Eu falo: ai meu Deus do céu, faça isso, minha filha, faça isso não, cuidado com o seu coração que te leva para o buraco. Segue as palavras de Jesus, segue os ensinos, segue o Evangelho, segue a Bíblia, segue a palavra de Deus. Porque o coração do homem é enganoso, engana você, engana. Você pensa que é uma coisa, é outra. Às vezes o camarada é tudo isso aí, ele se acha um santo. Não tem? Tem uns camaradas que só falta o altarzinho para ele. Ele acha que não faz nada de mal para ninguém.
camarada semeia contenda. Ele não acha que faz mal para ninguém, morre de inveja dos outros. Ele não faz mal para ninguém, passa a perna no trabalho, nos outros, em tudo. Ora, irmãos, quantas perseguições você sofre no seu trabalho? Quantas perseguições você sofre na sua faculdade, na sua escola? Quantas? Quando eu falo Senhor, a primeira coisa que o jovem vem aqui, sabe? E fala assim, são as companhias. A dele para os outros também. A mãe do outro está falando a mesma coisa dele. Sabe, irmãos, precisamos tomar cuidado. Nosso coração, cuidado com o nosso coração. Ele engana muito. Olha quantas coisas aí que nós vimos que procedem do coração. Todos esses males procedem de dentro. Então nós devemos ter cuidado com isso. Devemos ter cuidado de achar sempre que os outros são maus. O Senhor manda nós olharmos a trave do nosso próprio olho, antes de julgar, antes de falar. Um erro dos pais, eu já preguei aqui outro dia também, precisa tomar cuidado com isso. Sempre o filho dos outros é ruim. Você precisa tomar cuidado de saber que o seu precisa de correção, precisa de cuidado, de perto. Porque nem sempre o vizinho é o culpado, não. Sabe, irmãos? E eles nos enganam. Enganam, sim. Me engana muito. Eu tenho um irmão que eu não vejo faz 10 anos. Eu e minha irmã passamos uma maior vergonha. Fomos chamados onde ele trabalhava, falaram assim, vocês não conhecem o fulano de tal? Isso que você está falando não é meu irmão. Ele falou, pois é sim, senhor. E depois quando nós chegamos e falamos, mas é isso que você faz? Ele se revelou e se rebelou contra nós. Quer dizer, nós estávamos sendo enganados no nosso coração. Porque amávamos, porque tínhamos pena, porque achávamos que no nosso meio não tinha esse problema, que achávamos que era muito bondoso. Mas não é. Eu não estou falando para você ficar com uma lupa em todo mundo, não é isso. Mas sempre avalie dentro da palavra. Sempre não, maldito o homem que confia no homem, não confia. Não confie no teu pastor. O dia que eu não falar alguma coisa para você que está fora da palavra de Deus, você vai embora. Porque eu estou corrompendo o teu coração. Por isso que a primeira oração que a gente faz aqui, quando vai pregar, fala, Senhor, que eu não fale de mim mesmo. Quer dizer, não deixa eu falar do meu coração. Não deixa. Quantas profecias nós recebemos, sabe? Às vezes de profetas que são nossos amigos, assim, chegados, que conhecem o nosso problema. Eu nem estou colocando dolo no profeta, mas o coração da pessoa quer tanto te abençoar, que você acaba trazendo uma palavra para você, que não é que não seja de Deus, mas não é aquilo que Deus estava falando realmente. Por quê? Porque te amo, porque o coração é enganoso. O nosso coração se engana para o mal, e engana querendo fazer bem também. Sabe? Eu quando recebo alguma coisa, irmãos, eu oro e falo, Senhor, purifica isso aqui. Com intenção ou sem intenção? Eu disse a vocês que eu tinha um cunhado que ficou 45 dias em coma, e que eu ia com a Cecília, o irmão dela, eu ia com ela visitar. E que eu levantava o travesseiro e tirava os santinhos que eles colocavam lá, os patuazinhos que eles tiravam lá, as rezinhas que eles colocavam, eu tirava tudo fora. Porque eu não creio nisso, vocês também não creem nisso. E eu tirava fora. Mas quem é que colocava aquilo lá? A outra irmã, a própria mãe, que pensa que está fazendo o bem, que pensa que está ajudando, que pensa que está dando aquilo de melhor que ela tem, mas está enganada, porque antes nós também estávamos enganados. Antes, como diz a Bíblia, foi pregado aqui, nós estávamos com os olhos entenebrecidos, mas Deus fez isso nos teus olhos, e abriu. Não fez para todo mundo, fez para você, fez para você, fez para você, fez para mim. Mas o que acontece? Às vezes a pessoa pensa que está fazendo bem, e não está. Concorda, irmãos? É muito difícil isso. Então nós temos que ficar com o nosso coração
né? Ela estava fazendo um mal, mas do coração achando que estava fazendo bem. Por quê? Porque está enganada no seu coração. Porque ainda não foi esclarecido. Porque ainda Deus não abriu os olhos. Porque o apóstolo Paulo, depois do tombo, ficou 3 dias de cegueira para depois ele ser abençoado e receber o Espírito Santo, seus olhos abrirem e ele ser o homem que ele foi depois. Sabe, irmãos? Eu, quando cheguei no Evangelho, eu estava cego para o Evangelho. Não conhecia nada do Evangelho. Eu fui coroinha, eu fui congregado mariano, eu fui da cruzada, eu percorri a carreira lá. Mas quando eu cheguei, eu nunca tinha lido uma folha da Bíblia. A gente tinha aqueles livrinhos, que é do coração do homem, tudo bonitinho, tudo pronto, tudo enlatadinho, e você fazia aquilo, rezava aquilo. Ok? Então você, para encostar, Walter, né? A gente pegava e lia aquilo, e aquilo era o, sabe? Mas você estava enganado, eu estava enganado. Mas a Bíblia sabe, ela diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade te... Você precisa conhecer a verdade e ela te liberta. Aí você é liberto disso tudo. Por isso que eu não condeno os que estão lá ainda. Estou orando para que eles sejam, né, desvendados. Para que eles recebam. Sabe? Se você não ora por algum parente católico, você está errado. Você precisa orar. Se você não ora para algum macumbeiro da tua família, você está errado. Você precisa orar. Para que ele seja tirado as vendas dos olhos, ele enxerga o que você enxergou. Mas o que eu enxerguei? Isso que é duro, ainda pergunto. O que eu enxerguei? Você enxergou tudo, meu irmão. Você enxergou de onde vem a salvação, você enxergou aquilo que convém, você enxergou que você é um escolhido de Deus, você tem experimentado as bênçãos de Deus. Como é que não foi separado? Irmão, você olha um negócio assim e fala, puxa vida, para que aquela papagaiada, para aquela sangueira, para que aqueles animais, para que aquelas velas, tudo. Você já não faz parte mais daquilo, porque você é inteligente, não porque Deus te libertou. Mostrou para você que não era mais aquilo, por amor à tua vida, transformou o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração, e continue dizendo, e atentai para os meus, agora você atenta para os caminhos de Deus. Não é só dar o coração, mas é atentar aquilo que, quer dizer, toma atento aí, presta atenção nos caminhos, o seu caminho mudou. Ah, Senhor, né? Louvado seja o Senhor Jesus. Amém aí, irmãos? Amém. Tá, vocês estão muito devagar hoje. Volta em Jeremias lá. Versículo 6, eu li o 5. Porque será como a tamargueira no deserto. Quem que será? O maldito homem que confia no homem, que tem a força no seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Quer dizer, quem faz isso, além de maldito, ele é comparado, olha o 6, como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem, mas antes morará nos lugares secos do deserto, e a terra salgada e inabitável. Olha que coisa. Então tem 3 consequências aqui, daquele que confia nele próprio, o maldito homem confia no homem. Logo no 6 vem as consequências, tem 3 consequências aqui. Primeira, ele é como a tamargueira no deserto. Eu falei, que raio, que planta que é essa tamargueira? E eu fui procurar o que é uma tamargueira. Uma planta de folhinhas pequenas, tudo. Mas eu falei, mas Senhor, por que a tamargueira? Podia ser outro abacateiro, qualquer coisa desse tipo, né? Por que a tamargueira? E eu fui procurar o sentido bíblico disso. O sentido disso é a tamargueira, primeiro que ela é sozinha no deserto, né? Solitária, enfraquecida pelas circunstâncias. Então, é lógico que eles vão dando outras. É o sentimento do homem nu, do homem despreparado. Então, é esse sentido que o Senhor disse, através do profeta, da tamargueira. Eles tinham essa árvore como esse tipo de árvore. Não é robusta, não é nada disso, mas essa fraqueza. Sabe? Né? Então, ele faz a comparação da tamargueira. Então, ele está dizendo, o maldito que confia na força dele é que nem a tamargueira, fraca, como se fosse assim, isolada, e é assim mesmo. A outra consequência, ele diz assim, olha só, que coisa terrível, não sentirá quando vem o bem. Quer dizer, ele não sabe, ele não vê quando vem o bem.
Ele não sabe quando ele está recebendo bem. Ele não sabe quando ele está recebendo uma bênção de Deus. É que nem eu já preguei aqui e expliquei para os irmãos. Às vezes você está no seu carro e vem aquela freada, o cara te fecha, você escapa, foi por pouco. Você fala, uxa, que sorte. Sorte nada. Aquilo foi a mão de Deus te livrando. Que sorte. Que sorte. Ele não consegue ver isso. Uma vez eu recebi uma crítica. Ei, você, essa crentaiada, é assim que eles falam, essa crentaiada lá, vocês da igreja, enxerga Jesus em tudo. Eu falei, glória a Deus, rapaz, você descobriu o Evangelho. E não sabe? Nós vemos Jesus em tudo. Lógico que nós vemos Jesus em tudo, porque Ele está em tudo. Você não é azarado, você não é sortudo, você é abençoado. Que conversa é essa? Quem te livra é Deus, rapaz. Sabe? Quem te livra é o Senhor. Sabe, irmãos? A gente, sabe, se sente... Olha, você precisa passar por algumas situações para você ver o que é a grandeza de Deus, sabe? Há 15 dias atrás, aí foi fazer um exame cardíaco. Eu estava falando com o Rogério, ele fez também. E eu falei, como é que você entrou naquela máquina? Eu já entrei assim. Falei, foi apertado, não foi, Rogério? Eles botam você num canudo lá e você entra. O cara fala para você, não se mexe. E você fala, onde eu estou? E aquilo vai lá para dentro. Respira, você respira. E aí já não está dando mais, você já está apertado, abafado. Eu não gosto de nada estreito, sabe? Nada pequeno, sabe? Tem duas coisas que eu não gosto, nada preso assim, de altura também não gosto. Eu acho que se Deus quisesse que eu voasse, me dava asas. Eu não gosto de altura também. Mas eu estava lá, respira, tá, solta, agora eu vou, fica firme aí. Eu já estava meio nervoso, porque é o seguinte, você entra naquela sala, a enfermeira te põe, engata os negócios em você e sai. Ela sai. Ela começa a falar com você, o médico, com um alto-falante, quer dizer, um microfone, não alto-falante, né? Ali. Eu falei, miserável, isso aí deve matar, porque o cara não fica nem na sala, ele pega e sai. Vou injetar em você agora uma coisinha, vai esquentar um pouquinho, aquilo vai entrando, que nem uma água fervendo em você, assim, você sente esquentar. Falei, misericórdia, Senhor. Aí você começa a negociar com Deus, Senhor, eu tenho que cuidar do povo lá, Senhor, eu tenho igreja, estamos no meio da obra do estacionamento, Senhor, preciso acabar aquilo lá. Você começa a apelar, não é? Mas é porque nós confiamos que Deus está no meio disso. E a gente passa por isso. Irmãos, não tem sorte, não tem azar, tem a presença de Deus com você. Ou você sabe disso e sente isso, ou você está perdido, meu amigo. Ou você não sabe? Quantas vezes você clama pelo sangue e o Senhor nos guarda? É nas mínimas coisas, né? Eu já contei 500 vezes, vou contar 501. Eu tinha uma firma na Barra Funda, e lá a Barra Funda é assim, é funda a barra lá o negócio pega. E eu estava fechando a firma, era 1h da manhã, os empregados já tinham ido embora, eu tinha um pedido para entregar, e eu fiquei trabalhando sozinho com as máquinas até 1h da manhã, 1h30 da manhã. Mas chegou um momento que eu já estava dormindo em cima da máquina, eu falei, bom, agora não dá mais. Fechei, estava saindo, baixei a porta, meu carro em frente assim, certo? A Cecília me levava comida, então eu abri a porta do meu carro, já pus as panelas, tudo lá, fui, sabe, enchendo e tal, e deixei a porta aberta, né? E baixei para fechar, assim, na calçada, assim, perto, daqui no vaso, o carro, e eu estava baixando a porta, pondo aquele cadeado que você precisa bater, né? O cadeado embaixo. E eu estava de cócoras ali, baixado, colocando o cadeado. Vem um cidadão, sabe, 2x2, assim, aquele, sabe? E veio assim, e a luz, mercúrio da rua, assim, eu vi na mão dele aquele revólver aniquilado, que bateu eu vi porque ele bateu a luz no revólver, ele deu aquele reflexo, eu olhei, um revólver desse tamanho, ele assim, na calçada, vindo. Ele, só, mas ninguém na rua, 1h30 da manhã. Eu olhei, falei, Senhor, me guarda aqui. Jesus amado, me guarda aqui, porque... olhei e falei, agora já fui. Carro aberto, a porta aberta, que eu tinha posto panela, as roupas que a gente troca, tudo, eu jogava tudo no carro para ir embora para casa. Certo? Às vezes nem tomava banho no serviço, saía com a roupa do serviço, punha a roupa lá e ia tomar banho em casa, que estava cansado. Pus assim a porta do carro aberta, eu abaixado, batendo o cadeado, né? E um guarda-roupa vindo com o revólver assim. Eu falei, acabou. Eu clamei, falei, Senhor,
Jesus, me cobre agora, me guarda aqui, meu Senhor. E ele passou, meus irmãos, eu era bem na esquina assim, então já dobrava a rua. Ele passou, e eu de cobra, eu nem levantei. Ele passou com o revólver assim aqui em mim. Olhou, virou a esquina e foi embora. Eu falei, Senhor, e para levantar depois? As pernas ficam assim, dormente, rapaz. Sabe? Eu levantei e falei, glórias a Deus. Bati o cadeado e subi no carro e fui embora. Agradecido a Deus. É sorte? É sorte nada. Que sorte o quê? É Deus te guardando, rapaz. Você está pensando o quê? Deus que nos guarda. E diz aqui, olha, você nem vê o bem. Quantas vezes Deus te livra e você nem percebe? Você não consegue divisar o que é a bênção de Deus. Nas mínimas coisas. Nas pequenas coisas. Sabe, irmãos? Nas coisas mais rudimentares possíveis, Deus está no meio disso. Num telefonema, numa coisa que você resolve, num caso, num livramento mínimo que seja, Deus está lá, porque Ele é o rei, Ele é o dono das grandes eventos, das grandes coisas é feito por Ele, e as pequenas também, todas as coisas são feitas por Ele. Então você não consegue nem ver, então uma consequência que você nem vê, né? Então está escrito aqui, no 6, porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. E a segunda, você não sente quando vem o bem. E a terceira, ele morará nos lugares secos do deserto, né? Na terra salgada e inabitável. Ele não está falando que você vai fazer sua casa lá no deserto do Saara, fisicamente. Você abre a janela do seu quarto, areião. Não é isso que ele está falando. Ele está falando do seu coração. Ele está falando que o seu coração vai estar no deserto. A tua alma vai estar ressequida num lugar salgado, quer dizer, num lugar que... Porque o sal, meus irmãos, é muito bom na medida certa. Porque você salgou demais é uma coisa terrível. Você salgou demais, primeiro você mora com a pressão alta. Depois, você salga uma coisa, ela é cozida. Você põe uma carne, deixa o sal, ela fica cozida, ela deteriora toda. Quer dizer, conserva para você comer, mas assim, para você consumir na hora, o sal em demasia te acaba, você não consegue. Então você vai morar num lugar deserto e salgado, quer dizer, o teu coração está assim. Sabe? Salgou demais, passou da conta. Quantas vezes nós estamos entristecidos? Estamos no meio de uma multidão e somos solitários. Estamos no meio de tanta gente e nos sentimos abandonados. Temos uma família tão grande e nos sentimos o último. Quantas vezes você se esforça para agradar essa, aquela, aquele, e ninguém te dá valor? É isso que ele está dizendo lá. Será como a tamargueira? Será como aquele que não vê? Será como aquele que mora nesses lugares? O coração está habitando nisso. Vamos para o 7. Que ele já começa a dizer, ao contrário daquele que é maldito e confia no próprio homem, no 7 ele já dá o refrão e fala assim, agora, bendito, ele está dando a contrapartida, bendito o varão que confia no Senhor, não no braço dele, mas no Senhor, não no outro homem, mas no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Você não pode perder a esperança. Tem um ditado no mundo que diz, a esperança é a última que morre. Mentira deslavada. A esperança nossa é Cristo e Ele não morre. Tua esperança não morre. Não pode morrer a tua esperança. Ela não tem que ser a última, ela tem que ser a primeira na tua vida. Nós somos salvos na esperança. Na esperança que é Cristo. A esperança da glória. Então, irmãos, nós vemos aqui que é bendito o varão que confia. Primeira característica, ele confia no Senhor. Depois, ele espera no Senhor. Ele está esperando as coisas, né? A esperança é no Senhor, ele está esperando no Senhor. O Deus da paciência, e nós também temos que ter paciência. Espera no Senhor, Ele vai fazer tudo. O que é esperar no Senhor? É esperar as coisas certas que vêm dEle. Nós cantamos um hino aí que diz assim, todas as coisas vêm de Ti, eu quero as coisas que vêm de Ti.
Às vezes Deus te dá uma promessa e você está esperando a promessa, porque é na hora certa que você recebe, certo? Mas o que acontece? Como que o diabo quer turbar o teu coração? Nesse ínterim, nesse intervalo de tempo, o diabo vem com as tentações, para você desistir da espera. Ele vem com os manjares, para você desistir da espera. Nós pregamos aqui, foi domingo que eu preguei, que os homens recebiam lá, ofereceram um suborno para Abraão. Ele diz assim: eu não vou receber nada não, porque eu não quero que diga, ora, eu enriqueci Abraão. Sabe, os homens querem que você diga que foi enriquecidos por eles. O homem faz um favor para você, espera, ele vai te jogar na cara a tempo e fora de tempo. Não pensa que vem de graça, não. Quantas vezes eu ouvi gente falar assim: eu prefiro dever para o banco do que dever para parente. Já ouviram essa história? Já ouviram isso? O banco manda cartinha, você joga, espera, liga lá. E o parente? Enchendo a paciência, que eu falar, enchendo a paciência lá na porta. Lembra aquilo que eu te dei? É assim. O homem joga na face. É assim que funciona. Então, irmãos, duas características: confiar no Senhor e esperar no Senhor a seu tempo. Ele fará, a seu tempo Ele tudo fará. Mas precisamos ter a paciência de esperar. Porque Deus demora? Não, porque nós não estamos aptos a receber ainda. Não é Ele que demora, não. Mas nós devemos estar firmes dentro dessas coisas. Deixa eu virar aqui meu papel. Vamos para o 8. 17:8. Aí, se lá tinha o maldito, e na próxima dizia o que ele era como a tamargueira, a consequência, quando ele é bendito no 7, tem as consequências daquele que coloca a confiança no Senhor. As consequências boas. Por quê? Ele será como uma árvore plantada junto às águas. Louvado seja. O que é uma árvore plantada junto às águas? É aquela que não vai secar nunca. Ela é regada. Ela é abastecida. Está me entendendo? Porque pode ser uma árvore seca, ressequida, miserável lá, como uma tamargueira no meio do deserto lá. Um cacto sem vergonha lá no meio da areia. Mas quando você está com as suas raízes, quando você está junto às águas, você recebe o necessário. É a porção de Deus sobre a tua vida. É o suprir da vossa necessidade. É não deixar faltar para você o necessário. É não deixar faltar para você o essencial. Então, irmãos, a primeira consequência boa é que você será como uma árvore plantada junto às águas. E a segunda, que estende as suas raízes até... Nós temos uma ligação com o nosso Senhor. Nós temos uma ligação com Deus. Nós somos abastecidos com Deus. O feto, a criança, o embrião tal, na barriga da grávida, ela tem um cordão umbilical e ela é sustentada por esse cordão. Tudo passa os nutrientes, tudo ali. Tudo que a criança precisa passa ali e ela é abastecida. O nosso cordão é Jesus Cristo com o Pai. Tudo que nós precisamos, Ele nos supre. Tudo que precisamos, Ele vai nos dando. Ele não deixa de maneira nenhuma. Então, a consequência boa, nós estende as nossas raízes para os ribeiros, nós somos ligados às águas. Quando não, o Senhor diz assim para você: aquele que crê no Senhor, o Espírito Santo habita, ele diz, rios de águas vivas, brotarão do seu ventre. São as águas purificadoras, as águas de Deus, que não deixam você ressecar em nada, te sustenta em toda a situação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se você é regado todo dia, todo dia, a consequência vem, sabia? Só na prática, quem foi na minha casa aqui, muitos já foram lá, viu que na minha casa tem duas coisas, tem casa e tem vaso. Vocês repararam lá, Tem uns 50, 70 vasos de flor lá. Não tem mais onde ter flor. Tem flor no banheiro, flor na sala, flor na cozinha, flor no porão, flor em tudo quanto é. Vocês já foram, vocês viram? Alguns viram lá.
né, plantada no vaso, que cai, é flor que sobe, flor que cai, flor que vai para lá, flor que vem para cá, é flor para tudo quanto é lugar. Qual é o segredo? Cecília todo dia acorda, eu escuto ela com o regadorzinho, com a mangueirinha, ela molha todo dia. E conversar já não vou entregar você. Ela conversa com elas. Eu só estou esperando alguma responder. Até hoje, né? Ou baixar a folhinha, fazer assim para ela. Também não vi. Mas ela fala. Ela fala com as plantas lá. Às vezes eu penso que ela está falando com a vizinha, ela está falando com a né? Outro dia ela estava assim, querida, bem-vinda, não sei o quê. Eu não sei o que. Eu falei, será que é minha sogra que veio? Será que é alguém? Será que apareceu? Eu, né, no quarto, porque o meu quarto fica assim no corredor, o eco, né? Ela fala lá, sai tudo. Aí eu fui ver, ela estava sempre um brotinho de uma orquídea. Bem-vinda, querida florzinha que estava saindo. Você mexeu, você que provocou. Chegou. A minha cota de hoje já foi. Viu, irmãos? Mas onde eu estava querendo dizer? Ela é regada todos os dias. Qual é a consequência? Ela dá flor. Ela está viva. Ela dá os frutos. Ela é abençoada. Deus rega você todo dia. Deus abastece você todo dia. O pão nosso de cada dia. Né? Aquele que me busca, acha. Sabe? Me busca de madrugada e você me encontra. Né? Eis que sou contigo todos os dias até o final. Irmãos, né? Precisa ter esse contato todos os dias. Então a bênção está aí. Aí já foi horário. Vou correr um pouquinho, hein? A terceira, ele não receia quando vem o calor. Olha só, porque ele está dizendo aqui, e que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Quer dizer, pode vir o temporal, mas se você está sobre a rocha, você não será abalado. Pode vir o calor, mas se você está no refrigério do Espírito, você não sofre. Né? O Senhor diz assim, constrói a tua casa, quer dizer, põe a tua confiança em Jesus, e quando vier o temporal, você não vai ser abalado. E ele está dizendo aí, né, que você não vai abalar quando o calor vem, quando vem as agruras, quando vem as tribulações, porque o Senhor está no meio delas, e é maior do que elas, e está aí para te livrar. Está certo? As tribulações vêm, mas o Senhor nos livra de todas, diz a palavra de Deus, não é? Outro, as folhas ficam verdes, quer dizer, você não se abate. Você não se abate. Pô, quantas vezes você encontra um crente aí, ele está com uma cara de canudo, rapaz, tá? Só aquele bico assim, nem as coisas estão muito ruins, o cara já está um trombone, meu, sabe? Por quê? Aconteceu um negocinho, até então ele estava serelepe na igreja e tal, bastou uma bisteca do inimigo, o cara já se abate. O salmista diz, porque está abatida a minha alma espera no Senhor. Irmãos, vinde a mim vós que estáis abatidos, estão ali caídos, opressos, e eu vos busca no Senhor, Ele te alivia. É Ele que alivia. E as folhas continuam verdes. Depois, no ano da sequidão, não se fadiga. Quer dizer, ele continua. Ele continua. O diabo quer te derrubar, mas ele continua. Você continua andando. Vem de um lado, vem do outro, mas se você não tem o escudo da fé, a couraça da justiça, o capacete da salvação, o calçado na preparação do Evangelho, Deus não tem guardado você, continua, vai andando. Por que esse povo murmura? Diz para ele levantar e marchar. Está lá em Êxodo 15. Irmãos, entregando os pontos, de jeito nenhum. Vai, fica firme na luta, não desanime, né? Tenha o bom ânimo, eu venci o mundo, diz Jesus. Depois, um dos mais importantes, a última aqui, a sexta consequência de você colocar a confiança em Deus. Você não deixa de dar fruto. Irmãos, se você soubesse da reza metade do que a minha vida está conturbada aí, particular, mas eu não posso deixar de subir aqui e pregar a palavra para você. Eu não posso logo entrar, sabe? Quando o profeta entrou na toca lá, na caverna, toca entre o bicho, né? Na caverna,
O Senhor mandou a carne, lá chegou o momento e falou: sai agora. Tem coisa para você fazer. Tem luta para você. Tem coisa para você enfrentar ainda. Então, irmãos, o crente gosta de uma caverninha que não é brincadeira. Qualquer coisa ele entra na caverna. Tudo acontece, mas ele não deixa de dar o fruto. O fruto tem que permanecer. Tem que continuar. Então, irmãos, essas são as consequências. Vamos para o 9. Vamos lá, mais um pouquinho. Enganoso, isso que é duro, hein? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Olha só, ele não diz enganoso mais do que isso aqui, não, do que tudo. Quer dizer, o mais perigoso. Você sabe onde está o perigo? Dentro de nós. Quando o Senhor diz assim, orai e vigiai, você ora e vigia os teus atos, não é vigiar o irmão, o vizinho, a mulher do pastor, não é isso. É vigiar os seus próprios atos, orai e vigiai, para que você não peque, para que você não entre em tentação, para que você não venha sucumbir. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Então nós vemos aqui que tem dois fatos, né, que aqui sobre o coração natural. Ele é enganoso mais do que todas as coisas. E depois, ele continuando, e é perverso. Está vendo aí? É perverso, quer dizer, o coração do homem é mau. Você só torna bem quando você tem Jesus no teu coração. A palavra de Deus diz que além dele mudar o teu coração, ele aformoseia o teu rosto. Jesus no coração faz tudo isso. Porque se você não tiver Jesus no teu coração, o teu coração é maldoso, ele é competitivo, ele é altivo, ele só pensa nele. É com Jesus que nós vamos aprendendo as coisas boas, é com o Espírito Santo que nos convence do pecado e do juízo que nós vamos tendo a direção, o consolo, a bênção. Mas se deixar na nossa vida, meus irmãos, que história é essa de te levar numa face e da outra? Difícil. Que história é essa que eu tenho que perdoar 70 vezes 7? Está doido? Que coisa é essa que se pede para andar 1 milha, eu ando 2? Enlouqueceu. É só quando Jesus muda o teu coração, que você vem para uma igreja de graça e pela graça, e vem para pregar, e vem para ouvir, e vem cantar no coral para Ele, e vem, sabe, para juntar, e vem para ajudar, e vem para limpar, e vem para pintar, e vem para fazer, e vem pregar. É só quando Deus muda seu coração. Domingo desse véspera, feriado prolongado, praia. Que história é essa? Cada um que se vire. Não é assim? Faleceu antes ele do que eu. Não é assim o coração do homem. Está certo? Coitado, estava cansado, morreu, ele já estava cansado, né? Pergunta para o morto, ele queria viver cansado, rapaz, descansou, ele descansou, ninguém quer descansar nada não, rapaz, antes os outros do que eu. Esse é o coração do homem. Você só muda quando Jesus habita aí, quando o Espírito Santo aí te convence das coisas. É assim que funciona. E depois, nesse 9, ele faz uma pergunta. Olha a pergunta que ele faz no 9. Quem o conhecerá? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E perverso, quem o conhecerá? Nem nós conhecemos, porque ele nos engana. Um conhece. Quer ver no 10? Vai no 10 que tem a resposta aí, ó. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Olha só. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. A resposta está aí. Ele esquadrinha. Lá em, não vou entrar agora, só vou citar. Provérbios 16:5 diz que é o coração altivo. Ele sabe. Pode anotar aí. Provérbios 16:5. Depois Provérbios 17:20 diz que perverso é o coração do homem. Depois você olha lá, é o que está escrito. São essas características que, né, só o Senhor conhece, porque Ele esquadrinha. O que é esquadrinhar? Esquadrinhar é quando você entra, você faz a medida, você esquadrinha, você desseca aquele negócio, você sabe todos os ângulos, isso é esquadrinhar, e Ele esquadrinha nosso coração, só Ele pode entrar e ver teu coração, eu não posso. Se você quiser, você me engana, mas a Ele ninguém engana.
Nada está encoberto aos olhos do Senhor. Tudo está nele nu e patente, diz a palavra. Tudo está às claras. Não é isso? Louvado seja o nome do Senhor. Estão entendendo como é que funcionam as coisas? Ele conhece o nosso coração. Ele conhece. Ele prova os rins com o intuito de destruir. Ele vai até nossas juntas e medulas. Ele vai prescrutando os nossos rins. Sabe? O rim é onde você filtra as coisas. Ele vai até lá, para ver o que você está filtrando. Ou você está deixando passar. Ou você está indo de qualquer coisa. Ou você está filtrando a sua vida. Você está mudando a sua vida. Você está escolhendo a melhor parte. O que você está fazendo da sua vida? Está jogando fora? Está fazendo aquilo que não convém? Mas Ele sabe. Ele te conhece e me conhece. Por dentro e por fora. Vamos no último versículo, 11. Olha só. Ele diz que ele esquadrinha e faz tudo isso. E diz assim, como a perdiz. Perdiz é aquele animalzinho, sabe? Parece uma codorninha, né? Essa é a perdiz, não é isso? Como a perdiz que ajunta ovos que não choca. E eu fui procurar, falei, como é que ela junta ovos e não choca? Diz assim, eu achei lá uns negócios sobre a perdiz. Diz assim, a perdiz constrói o seu ninho no chão. Porque tem ave que constrói no alto, onde, né, o devorador lá, o pessoal não estraga tal. Mas a perdiz, ela tem uma característica, ela faz o seu ninho no chão, né? E onde os seus ovos ficam à vista do que passa, dos outros animais, dos predadores, do homem. Então esses ovos são pisados, esses ovos são devorados por outros animais. Então ela acaba não chocando por causa disso, porque ela coloca ali e ela está sujeita a isso. Sabe, se você não está guardado pelo Senhor, o teu ninho está sujeito a essas coisas. Se o casamento seu não está fincado nas coisas de Deus, se o teu proceder não está de acordo com as coisas de Deus, se há brechas nele, vai ser pisado. Vão roubar os ovos, vão pisar neles. Por isso orai e vigiai, por isso mantenha, né, a obediência de Deus, sabe, irmãos? Porque senão você fica exposto, o teu ninho fica exposto, sabe? A águia faz o ninho dela lá no alto, para que os predadores não alcancem. Quando você é de Deus, quando você casa diante de Deus, quando você está nas coisas de Deus, Deus pega o teu ninho e coloca lá no alto. Lá, aonde o inimigo não alcança, e Ele te guarda. Por isso nós falamos do namoro abençoador, falamos num casamento abençoado, falamos num relacionamento dentro dos padrões da palavra. Por quê? Porque o teu ninho é guardado. Porque senão você fica à mercê, Satanás vai pisar, vai destruir, vai fazer um omelete, sabe? Mas o Senhor coloca o teu ninho no alto, louvado seja o nome do Senhor. Assim o homem que acumula riquezas, né? Porque ele diz assim, como a perdiz que ajunta ovos que não choca, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, quer dizer, é aquele que ajunta bens mal adquiridos. Irmãos, nós vemos aí, essa roubalheira toda que está no negócio da Petrobras, né? Você fala, mas como esses homens roubaram tanto, milhões, é dinheiro que não acaba mais, irmãos. O que está acontecendo com eles? Tudo em cana, passando uma vergonha, hein? Você imagina os filhos desses camaradas na escola? Dá para imaginar? Como é que vai o ladrão do papai lá? Tá em cana? Tá? Ou mensalão? Ou mensalinho? Você é filho dele? Não é? Ou você pensa que eles não estão sofrendo represália? A mulher desse cidadão no cabeleireiro. Já pensou? Ela paga com cheque, o cara fala, é de propina ou é? Irmãos, tudo tem preço. Eles estão pagando. Sabe? Por quê, hein? Porque juntaram bens mal adquiridos. Assim o homem que acumula riquezas. O Senhor diz assim, ajuntar riquezas, não aqui, mas lá.
Porque lá é que vai valer. Ele não quer que você seja um miserável mendigo, não é isso. Mas cuidado com as riquezas. Porque tem homem que só busca isso. Só busca. Eu buscava só isso. Eu, antes de me converter, eu tinha planos. Antes que eu casei com ela, eu tinha 4 carros. Enganei ela. Ia cada dia namorar com um, diferente. Isso foi um tipo de, como é que fala? Propaganda enganosa. Eu era macumbeiro. Acendia o charuto do caboclo lá, vendia 10 máquinas. Era assim que funcionava. Eu fiz cálculo na minha vida, com 35 anos não trabalhava mais. Eu tinha 3 lojas e um restaurante. Isso com 27 anos de idade. Hoje eu como no por quilo, para trocar um pneu do carro eu faço planos. Por quê? Porque eu tive que optar. Já contei isso para vocês. Um servo de Deus que eu admirei muito na minha vida, não idolatrei, mas admirei ele como servo de Deus e fé, orou comigo e falou assim: olha, servo, o seguinte, você vai escolher. Ou você vai ser um homem de Deus com poder, com o espírito e com os dons, ou você vai ser um empresário. Escolhe. Então você já deve imaginar o que eu escolhi. Mas é assim. Chega um momento que você tem que optar na sua vida. Que caminho você está seguindo? Que caminho que você quer? O que você almeja? E depois fazer isso sem arrependimento, hein? Eu não me arrependo. Se tivesse que fazer de novo, faria. Isso que é a determinação do Espírito na tua vida. Aquele homem que acumula riquezas por meios desonestos, irá deixá-las no meio dos seus dias. Vai deixar mesmo. Você não morre, não leva nada. Esquece isso, meu irmão. Esquece. Né? E ele vai terminar a sua vida como um insensato. Está escrito aqui, ó. No meio dos seus dias as deixará. Vai ficando. E no seu fim se fará um insensato. Aquele que não tem sensatez, não tem, né, as coisas definidas na sua cabeça. Louco. Então, irmãos, eu não estou dizendo aqui que você não deve trabalhar, ser promovido. Estamos aqui orando para isso, para você. Você sabe disso. Mas o dia que você colocar essas determinações antes do Senhor no teu coração, você cai. Eu tenho que te falar isso. A hora que você colocar as riquezas, a hora que você colocar a tua vida profissional, a hora que você colocar todas as coisas em cima de Jesus, você vai cair. Porque assim, né? O Senhor diz assim: busca primeiro o reino e as outras coisas vos serão. Todas que são acrescentadas, é para sempre. Todas que são acrescentadas, elas vão ficar com você, ninguém vai tirar. Todas que são acrescentadas, Deus honra a tua fé e faz valer na tua vida. Ora, né? E é o último texto aqui. Eu queria que você abrisse, por favor, em Romanos 10. Já estou terminando. Romanos 10. Falamos do coração, falamos que o coração é enganoso, falamos do maldito homem que confia no homem, tudo aquilo que você já ouviu. Romanos 10, a partir do 8, diz assim: acharam? Romanos 10, 8? Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Está vendo a receita aí? Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego. Então não há, irmãos. Deus não fez acepção de pessoas, é para você hoje. É para aquele que está aí, é para aquele que um dia foi tão errado, que foi um idólatra, que foi isso, que foi aquilo, não interessa. Tanto judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será, está vendo? A saber, o 9, com sua boca
confessares ao Senhor Jesus, e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás? Está aí a receita. Já que falamos no coração enganoso, agora nós vamos falar num coração que crê, que foi transformado, que a palavra te transformou, que você então está crendo no teu coração. Então você fala assim, bom, eu estou crendo no meu coração, basta, Deus vê o meu coração. É verdade mesmo, Deus vê o teu coração, eu não estou vendo. Mas o versículo não acaba nisso, ele diz assim, se creres no teu coração e confessares com a tua, você precisa confessar. O quê? Eu aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha alma, não é isso? E creio que Ele é o Redentor da minha vida. Essa é a confissão. Por que você precisa confessar? Para Ele? Não, Ele sabe o teu coração. Mas você precisa confessar para o inimigo ouvir. E saber que o seu coração foi limpo. O teu coração foi transformado. O teu coração foi mudado. Você já não tem toda aquela tralha que eu li lá que estava no teu coração. Mas hoje habita o Senhor e o Redentor habita aí no teu coração. E você está com o seu coração cheio. Então, quando a boca fala do que o coração está cheio, você vai falar, eu sou um salvo em Cristo. Mas tem que ter a confissão. Tem que ter o passo da fé, tem que ter o momento de você levantar a mão e falar assim, eu aceito sim, eu aceito, eu quero o meu coração transformado, eu quero o meu coração mudado, eu não quero mais ser enganado, mas eu quero ser um bendito, aquele bendito lá, que eu li no 7, né? Lembra que eu li no 7, o bendito o varão, aquele que confia no Senhor e espera no Senhor. Ele é bendito. Hoje é dia de você ser bendito. Hoje é dia de você deixar a maldição das forças do teu braço para trás. Hoje é dia de você deixar a maldição da confiança no resolvo para trás. Hoje é dia de você confessar Jesus e dizer assim, Senhor, eu sou pequeno e Tu és grande. Eu sou de baixo, Tu és de cima. Senhor, eu sou dependente do Teu poder, mas eu sou privilegiado porque o Senhor tem me dado. Sabe? É você confessar a certeza de que sendo o menor, o maior tem te guardado e te abençoado. E Ele diz para você, não temas, porque maior é o que está no teu coração. Olha lá, no teu coração, não aquelas tranqueiras todas, mas maior é o que está no teu coração, do que aquele que está no mundo. Depois de uma palavra dessa, eu não podia deixar de dar a oportunidade, daquele que sentiu a vontade de confessar, com o coração está crendo, mas confessar, não para mostrar para os outros, ou ser aí taxado, está vendo? Nada, mas ser assim, destacado como um grande